Uma oficina escura em São Paulo, barulho de ferramentas batendo metal, um homem caminha entre sucata menos tubos, fios, peças que ninguém mais quer. Seu nome é Marcos, 42 anos, mecânico de aviões aposentado, que perdeu o emprego quando a companhia aérea fechou suas operações no país 5 anos atrás. Marcos para diante de uma estrutura que não parece nada com um avião. Parece com um esqueleto de pássaro feito de alumínio. Ele coloca a mão nela como se tocasse o rosto de um filho. Isso aqui vai mudar tudo. Ele sussurra para ninguém em particular. O que Marcos construiu nos últimos 2 anos em sua garagem de rua. Consolação não deveria existir. Não deveria ser possível com orçamento zero. E apenas sucata. Mas existe Baybor. Essa é a história de como um homem que o Brasil descartou criou algo que os engenheiros das grandes fabricantes de helicópteros acham impossível de acreditar que funciona. Um veículo aéreo pessoal, que custa menos que um carro popular. Um projeto que começou como terapia para a depressão, virou o protótipo de máquina, que poderia reescrever o transporte urbano, não só em São Paulo, mas em cidades inteiras, que nunca tiveram infraestrutura aérea antes. Meu nome é Felipe e passei 3 meses acompanhando Marcos do primeiro voo até o que veio depois. Porque o que aconteceu depois foi o que ninguém esperava. Nem Marcos, nem as autoridades que o procuraram, nem os investidores que viram o vídeo. O que vou contar agora é verificado, documentado e muda a forma como você vê inovação no Brasil a partir de hoje. Marcos trabalhou 23 anos consertando turbinas. Aviões Embraer, principalmente, ele podia escutar o motor e saber exatamente o que estava errado dentro dele. Seu salário era bom, sua vida era previsível, até o dia em que a companhia anunciou corte de 80% da força de trabalho e realocação de operações para a Bahia. Marcos tinha 40 anos. Na época, ninguém contrata mecânico de aviação com 40 anos em São Paulo. Ele procurou por 7 meses. 7 meses de entrevistas onde ouvia a mesma frase. Sua experiência é muito específica. Depois veio a depressão, 2 anos na cama, sua ex-mulher já tinha saído, seus filhos pararam de ligar. A garagem onde ele morava, a menos que tinha herdado do pai, virou depósito de sua própria invisibilidade. Até que um dia, por razões que Marcos não consegue explicar bem, começou a desmontar peças antigas, de ventiladores de helicóptero que encontrava em ferros velhos. Não tinha projeto, não tinha plano, tinha as mãos acostumadas a ajeitar coisas e a mente pedindo propósito. Nos primeiros 6 meses, juntou peças em formas diferentes. Testava, desmontava, reconstruía. Seu vizinho, um eletricista chamado Diego, começou a passar mais tempo lá. Diego tinha conhecimento de sistemas elétricos que Marcos não possuía. Juntos, eles começaram a desenhar algo. Não um avião, não um helicóptero no sentido tradicional, algo entre os dois. Um veículo com asas que se transformam em rotores quando você precisa de propulsão vertical. O projeto cresceu. Marcos vendeu a herança menos uma pequena casa no interior para comprar os primeiros componentes reais. Bateria de carro elétrico, estrutura de alumínio cortado à mão. 18 meses depois, Marcos e Diego tinham um protótipo que pesava 92 quilos e cabia em um trailer. A estrutura parecia frágil, parecia uma pirueta de metal preto que o vento levava. Mas a aerodinâmica estava correta. O cálculo de distribuição de peso estava correto. O sistema de rotor duplo estava correto. No último fim de semana de março, Marcos pousou tudo isso em um campo perto de Sorocaba. Seu coração acelerou mais rápido do que o motor da máquina. Ele respirou fundo. Ligou o sistema. Os rotores começaram a girar. Lentos primeiro, depois rápido demais. A máquina levantou 4 metros,
depois 8, depois 12 metros acima do chão. Marcos manteve a máquina flutuando por 37 segundos. Depois desceu, tocou o solo com leveza, desligou tudo. Ficou em silêncio. Saiu da máquina, caiu de joelhos na grama. Chorou como criança que encontra o pai, depois de 5 anos. Porque, naquele momento, Marcos não era mais invisível. O que Marcos construiu não era apenas um protótipo. Era uma resposta de engenharia a um problema muito específico que ninguém estava resolvendo. Helicópteros custam entre 1 e 4 milhões de reais. Precisam de licença especial, hangar, combustível de aviação, manutenção de 7 dígitos por ano. Drones permanecem limitados em tamanho e autonomia. Carros voadores ainda são ficção corporativa em laboratórios de Silicon Valley. Mas o que Marcos criou funcionava em uma lacuna que toda a indústria estava ignorando. Um veículo aéreo pessoal que custava menos de 40 mil reais, usava bateria comercial, cabia em uma garagem normal. A estrutura funcionava em 5 princípios. Primeiro, peso mínimo distribuído, em quadro de alumínio reforçado, que Marcos havia copiado de estruturas de drones industriais ampliadas. Segundo, sistema duplo de rotores, que permitia a transição entre voo horizontal e vertical, sem mudança mecânica visível, menos apenas eletrônica. Terceiro, bateria de carro elétrico reciclada, que Marcos reconfigurava manualmente para fornecer potência exata e reduzir custo em 70%. O engenheiro da Embraer que trabalhou com Marcos 20 anos atrás viu o vídeo do voo. Seu nome era Roberto por completo 2 vezes. Depois chamou o diretor de inovação. O diretor viu. Chamou 3 engenheiros sênior. Todos viram. A reação foi unânime. Tecnicamente, não deveria voar como descreve, mas voava. Cada grama de peso era sabida e justificada. Roberto entrou em contato, disse que a Embraer queria proposta formal. Disse que falaria com investidores. Disse que isso podia mudar a categoria inteira de mobilidade urbana. Naquele ponto, Marcos realizou algo crucial. Se entregasse o projeto para uma grande fabricante, tudo terminaria em propriedade intelectual corporativa, patente corporativa, preço corporativo. O Brasil teria inovado e o mundo compraria de caro. Marcos fez algo raro. Recusou. Disse que queria mantê-lo aberto, que queria que outras pessoas pudessem construir suas próprias versões, que o objetivo não era ficar rico, era democratizar acesso a voo. Essa decisão é a razão pela qual você está conhecendo essa história agora. Porque um vídeo de um homem recusando milhões para manter código aberto spread viralmente entre hackerspaces e comunidades maker do mundo inteiro. Em 2 semanas, 47 pessoas em diferentes países começaram a construir suas próprias versões. Em 1 mês, a máquina de Marcos tinha nome oficial, Skyperson, e ela tinha saído do controle. Mas então, aconteceu algo que ninguém esperava. A Agência Nacional de Aviação Civil Brasileira entrou em contato não para parabenizar, para interditar. A máquina de Marcos não tinha certificação. Não tinha registro, não tinha número de série aprovado. Tecnicamente, voar com ela era crime federal. A multa era de 20 mil reais por tentativa. Marcos poderia ser preso. Seus equipamentos seriam confiscados. Qualquer pessoa no Brasil que tentasse construir sua própria versão enfrentaria as mesmas acusações. A ANAC havia identificado a máquina através do vídeo viral. Agora havia uma decisão administrativa sendo preparada para remover o projeto do ar legalmente. Marcos não tinha advogado, não tinha dinheiro para contratar não tinha nem ideia de como responder a uma agência de aviação federal. Ele recebeu a notificação cravada em papel, 20 dias para se apresentar, 20 dias para explicar
porque não era um risco à segurança aérea do país. Quando Marcos leu aquilo, sentou no chão da garagem. Olhou para a máquina que tinha devolvido a vida. A máquina que tinha despertado esperança em seu peito. A máquina que agora podia destruir tudo. Um laudo feito por engenheiro registrado, com carteira profissional, responsável civil pela assinatura. Isso custava entre 15 mil e 30 mil reais. Marcos não tinha seus investidores, aqueles que o Embraer havia contatado, desapareceram quando souberam da interdição legal. Nem fabricante grande, nem investidor private equity. Toque em equipamento interdito pela aviação federal. É risco demais. O segundo obstáculo veio de forma diferente. Diego, seu parceiro, recebeu uma carta do sindicato de engenheiros da região. Diego não era engenheiro registrado. Ele era técnico. O sindicato argumentava que ele havia exercido profissão regulada sem habilitação. Que o projeto de Marcos era a construção de aeronave comercial disfarçada de hobby pessoal. Que a garagem era oficina não licenciada, que as ferramentas usadas violavam regulamentações de trabalho. Tudo isso acontecia enquanto outras cidades do mundo começavam a responder diferente. Na China, um makerspace em Shenzhen havia construído e testado sua própria versão. No Canadá, uma comunidade de pilotos ultraleves apoiava publicamente o projeto. Na Europa, 2 países diferentes anunciavam que regulamentariam a categoria de veículos aéreos pessoais de código aberto como coisa legal. Mas o Brasil estava chutando Marcos para baixo. Marcos fez algo que poucos fariam em seu lugar. Publicou tudo. Criou um documento no Google Docs, listando cada restrição regulatória, cada argumento da ANAC, cada exigência que ele não podia cumprir, cada custo que não podia pagar, compartilhou o link, pediu ajuda publicamente, disse que se a máquina fosse enterrada pela burocracia, pelo menos o mundo teria registro de por que o vídeo daquele apelo circulou dentro de 24 horas entre engenheiros, políticos e ativistas de inovação. Uma deputada estadual de São Paulo ela havia promovido lei de inovação aberta 2 anos antes. Esse projeto era exatamente o caso de uso que a lei pretendia proteger. Ela telefonou para o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Perguntou se haveria interesse em financiar laudo independente. Houve. O laudo foi feito. Custou R$0 para Marcos, porque o Estado bancou como investimento em inovação. Quando o laudo chegou na ANAC, dizia isso. A aeronave em questão apresenta índices de segurança estrutural equivalentes a helicópteros leves de categoria comercial, com margem de segurança acima de normas EASA para veículos de peso similar. Recomenda-se regulamentação de novo tipo de categoria de aeronave. Pessoal, estava vinculada a um parecer técnico, estava em diálogo com movimentos de inovação pública globais. E havia pressão política agora. Não havia como fingir que não viam, mas havia uma quarta complicação. O próprio diretor da ANAC, na época, tinha relações comerciais com fabricante de drones de luxo. Aquele diretor tinha incentivo direto em manter categoria de Skyperson proibida e, aquele diretor decidiu não responder à recomendação, não rejeitar ou aprovar, apenas deixar em limbo regulatório, esperando que Marcos desistisse ou que o interesse midiático morresse. 6 meses passaram. Marcos continuou. Ajustes no motor. Testes de estabilidade. Voos noturnos em área privada. Documentação de cada centímetro. Preparação para apelar, porque ele compreendeu algo que a burocracia não esperava. Ele podia simplesmente ser mais paciente do que eles. Marcos tinha aprendido paciência consertando motores, ajuste após ajuste, hora após hora a máquina também. Ela voou 93 vezes naqueles 6
meses sem incidente estrutural, sem uma falha de sistema, sem uma morte, 0 acidentes. A virada foi pequena, quase invisível. Um grupo de pilotos ultraleves apresentou moção formal na Câmara Legislativa Federal pedindo revisão da posição da ANAC. O grupo tinha peso político. Eram pilotos experientes, associados a escolas de voo há 30 anos. Representavam segurança, não negligência. A Câmara convocou a audiência pública. Marcos falou durante 3 minutos. Mostrou o laudo, mostrou os testes, mostrou vídeos de voo seguro repetido. Saiu de lá sem ilusões de que tinha mudado algo, mas tinha plantado a última semente que precisava plantar. 4 meses depois, a ANAC cedeu, não full aprovação regulatória ainda, mas liberação para testes continuados em espaço aéreo controlado, para voos documentados, para a construção de mais protótipos com fins educacionais. Era pouco, era tudo que Marcos precisava.